A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo seguindo as profecias, as visões proféticas de Daniel, e nós temos aprendido muito refletindo aqui. Daniel capítulo 2, o sonho que Nabucodonosor teve daquela grande estátua. Depois nós vimos em um outro vídeo Daniel capítulo 7, em relação aos 4 animais. Vimos que existe uma relação dos 4 animais com cada parte da estátua. E aqui no capítulo 8, Deus passa mais uma visão ao profeta Daniel. E nessa visão há 2 animais. Lá no versículo 3 de Daniel 8, vai falar a primeira figura. E a primeira figura é um carneiro com 2 chifres, onde um chifre cresce mais que o outro. Aí no versículo 5 já mostra-nos uma outra figura, que é um bode com um chifre notável. E a gente vai lendo o texto e vai vendo que esse bode com esse chifre notável investiu com uma fúria tremenda para cima deste carneiro com 2 chifres e destruiu o carneiro com 2 chifres. E quando ele destruiu, ele se engrandeceu sobremaneira. E nesse engrandecimento que ele teve, esse chifre que ele tinha, desculpa, pela tosse, às vezes eu estou tossindo, ele se quebra. E quando esse chifre se quebra, nascem 4 outros chifres no lugar desse chifre. E esses 4 chifres que nascem no lugar desse chifre, de um deles nasce ainda um chifre pequeno que se exalta muito, a ponto de alcançar os céus e desafiar o príncipe do exército dos céus. E ele comete ali uma transgressão assoladora. Aí a partir do versículo 16, vamos até ler esse versículo, diz assim: Eu ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então Gabriel daria a entender a Daniel sobre a visão. E vemos aqui que desse embate ele começa a explicar. No versículo 17 ele diz assim: Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão refere-se ao tempo do fim. Então é uma visão que ela se refere ao tempo do fim, aos últimos dias, fim dos dias, esta visão. E aqui a gente vai observar que há muita ligação aqui também com o sermão profético que Jesus faz lá em Mateus capítulo 24, que também é relatado em Marcos 13, Lucas 17. No capítulo 24, ele até chega a citar e fala: E quando acontecer o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel? Quem lê, entenda. Então tem muita ligação exatamente com esta visão. Ele dá a entender aqui das figuras, e vamos observar bem, Daniel capítulo 8, versículo 20, e diz assim: Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então a gente já consegue ligar aí, rei da Média e da Pérsia, que é o carneiro com 2 chifres, fazer uma ligação direta com o urso, dos 4 animais, e os braços e o peito de prata da estátua de Nabucodonosor. E a gente vê que é um grande reino, um grande império, o Império Medo-Persa. E a gente já viu que esse império caiu para um outro império depois. E aqui, no versículo 21, fala deste império que derrotou a Média e a Pérsia. A gente vê que o bode peludo com chifre investiu contra o carneiro. E quem é? Versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Versículo 22. O tecido quebrado desse grande chifre, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha.
Então só aqui a gente observa, irmãos, que a Grécia, isso aponta para a história da nossa humanidade, e a gente já falou isso nos vídeos anteriores, porque tem relação com o terceiro animal, que é o leopardo com 4 cabeças, lembra? E também com o abdômen da estátua, que é de bronze. E a gente viu que a Grécia, né, o Império Grego, ele teve ali por liderança Alexandre o Grande, rei da Macedônia. E Alexandre o Grande, ele conquistou muito. A gente viu que as asas do leopardo, na visão dos 4 animais, era uma velocidade de conquista tremenda. E ele conquistou muito. Mas ele morreu. Passou ali a vida dele. E aquele império todo que ele conquistou foi dividido pelos seus 4 generais. Daí as 4 cabeças, lá daquela visão dos 4 animais. E nessa visão, na figura do bode peludo, observe que o bode peludo, o grande chifre, Alexandre o Grande, e ele derrotou a Média e a Pérsia, conquistou aquilo tudo, mas ele morreu. E o chifre se parte, e nasce no lugar deste 4 chifres, que também está em paralelo com as 4 cabeças do leopardo, porque são os 4 generais de Alexandre o Grande. Isso é profético e está na história. A palavra de Deus, né, tudo que profetiza acontece, e aconteceu. Esse império ter sido dividido por 4 generais de Alexandre o Grande, né? Se eu me lembro bem, Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco são os 4 generais. E aí a gente vê naquela divisão toda ali que eles tiveram, que eles começaram até a combater entre si, brigando por territórios. Aqui vai falar também que nasce um chifre pequeno, né? Versículo 22 vai falar desse chifre pequeno. Vamos ler aqui, né? Novamente. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa 4 reinos que se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Perderam poder por ficar brigando entre si, né? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, catadura e especialista em intrigas, e é o chifre pequeno, o qual a gente também viu sobre o chifre pequeno já na visão lá daquele 4º animal, né? Grande é o seu poder, mas não por a sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouve. Destruirá, isso aqui é muito importante, ó, destruirá os poderosos e os santos, no final do versículo 24. Versículo 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Figura do enganador. E nas escrituras vimos que o enganador é o anticristo. É uma figura do anticristo, ou chifre pequeno. Daniel se refere como o chifre pequeno. João se refere como o anticristo. O apóstolo Paulo como o homem da iniquidade, o filho da perdição. Mas é a mesma figura. Prosperará o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. E vai se levantar contra quem? O príncipe dos príncipes. Mas quando ele se levantar com os príncipes dos príncipes, que é o nosso Senhor Jesus, será quebrado sem esforço de mãos humanas. Né? E essa visão refere-se a tempos muito distantes. Isso, na nossa história, quando observamos essa história de Alexandre o Grande, vimos que do Império Seleuco, né, veio Antíoco Epifânio. Existe um acontecimento histórico, e a palavra aponta para a história, como a gente está vendo aqui, está apontando para a Grécia, né, e o que aconteceu no Império Grego. E na história do Império Seleuco veio um grande rei chamado Antíoco Epifânio. E esse rei, ele investiu ferozmente contra Jerusalém. E o que ele fez lá? Ele não quis nem saber do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele era adorador de Zeus. Ele entrou com toda a força em Jerusalém. Naquele tempo o povo, ele tinha voltado do cativeiro babilônico, né, que naquele período da Babilônia estavam em cativeiro. Depois eles voltaram. A gente vê o retorno deles no livro de Esdras, Neemias. E já estavam ali estabelecidos, já tinham havido
a reforma literária, religiosa por Esdras. Neemias também, já como governador, tinha edificado as muralhas, então eles já tinham se estabelecido. E esse Antíoco Epifânio, ele foi com toda a fúria para Jerusalém, e como adorador de Zeus, ele quis colocar uma estátua de Zeus dentro do templo, o templo que Salomão tinha construído, e que foi ali, houve uma restauração, houve ali uma reconstrução, porque ele tinha sido destruído por Nabucodonosor, e ele quis entrar com essa imagem lá dentro. E não só isso, ele invadiu, entrou com a imagem, ele profanou o templo, ele sacrificou porcos, que são animais considerados impuros aos olhos do Senhor, no altar onde deveriam ser sacrificados cordeiros limpos, imaculados, sem defeitos, né? É isso a instrução que Deus havia passado para Moisés. Mas Antíoco Epifânio não quis nem saber disso. Então ele sacrificou os porcos para Zeus. Então ele profanou o templo. E aí a gente observa lá em Mateus 24 que Jesus fala, e quando acontecer, e do momento que Jesus estava falando isso, ele estava dizendo que vai acontecer, né? Foi um sermão profético. E ele fez referência a Daniel. E quando acontecer o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então ali ele estava começando a falar num período, né, de profanação abominável da desolação, transgressão assoladora, e Antíoco Epifânio fez isso. Depois os judeus se reuniram, teve uma revolta chamada Revolta dos Macabeus, e aí eles combateram isso e expulsaram. Mas aconteceu a transgressão desoladora, o abominável da desolação, no lugar santo dentro do templo. E houve profanação do templo. Então o chifre pequeno diz que ele vai ir contra o príncipe dos príncipes. E aqui, hoje, nós somos o povo, igreja. E não somente nós, é todo o povo de Israel junto conosco. Porque a promessa que foi feita para Abraão é: de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra são todas as famílias da terra. E quem são essas todas as famílias da terra? Dos povos gentios. Gentio é um termo usado para todo povo, ou todos os povos que não são israelitas. E esse modelo, né, de ti farei uma grande nação, esse é o povo, descendência de Abraão, Israel, né? Eles são um povo, mas a bênção é para todos. Então, a restauração de Israel, né, ela não está num aspecto físico, ela está num aspecto espiritual, aonde igreja é a reunião, né, das 12 tribos de Israel, mais todos os povos. E é isso que está acontecendo quando nós levamos a palavra de Deus, né, e nós estamos reunindo para o nosso Senhor o seu povo, um só povo, uma só nação, uma só noiva, um só rebanho. É isso. E nós estamos restaurando Israel, né? E vai acontecer, né, de a igreja ser perseguida, de haver profanação do sacrifício diário que era feito, né? Jesus, ele veio cumprir a lei. Ele diz lá em Mateus 5,17: não cuideis que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. É o que ele veio fazer. E nesse cumprimento da lei, né, tudo aquilo que era feito no tabernáculo se cumpre em Cristo perfeitamente. O apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que estava escrito em tábuas de pedra, que Cristo veio escrever no nosso coração, ele mesmo, o tabernáculo, está cumprindo todo o ofício do tabernáculo nele, inclusive as 7 festas, que tem cumprimento profético, né? E quando é profanado o templo, hoje o templo somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, nós somos templo de Deus. E a nossa união, todos nós juntos, formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. E aí vai haver perseguição, vai haver profanação do templo, vai haver transgressão assoladora. Mas o príncipe dos príncipes,
ele derrota esse chifre. Ele derrota sem auxílio de mãos. Ele é derrotado. E aqui então finaliza essa visão, né? Vamos ler aqui novamente o versículo 25. Por sua astúcia do chifre pequeno, né? Nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, o enganador que ele é, né? Desde aquela época da serpente que enganou Eva, né? Tanto que no Apocalipse fala o dragão, a antiga serpente, também conhecida como Satanás ou Lúcifer, né? Ele, né, por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem o esforço de mãos humanas. Ele vai ser derrotado, porque depois que houver, né, e logo após a tribulação daqueles dias, o sol não dará mais o seu brilho, o firmamento será abalado, o firmamento é o céu, haverá abalo nos céus. Então verás o sinal do Filho do Homem, e ele vai vir com poder e grande glória, todo olho verá. E ele dará ordem aos seus anjos para reunir o seu povo, o único rebanho, né? A igreja, o corpo, a noiva. Ele vai reunir todos os eleitos dos 4 cantos da terra. E aqui, irmãos, eu finalizo esse vídeo. Agradeço a todos pela atenção. Possamos estar cada vez mais meditando mais e mais. E ainda vamos meditar mais profundamente nas profecias do profeta Daniel. E é bom a gente fazer esse vídeo por parte para entender cada parte. Então, passamos capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor, capítulo 7 e agora o capítulo 8. E a complementos, a soma, isso se somatiza e aí amplia a revelação. Nós temos ampliação da revelação. Que possamos, irmãos, estarmos cada vez mais meditando em Deus, buscando a Deus em espírito e em verdade, acima de todas as coisas, pedir sempre sabedoria, discernimento, orientação e instrução para entendermos tudo que o nosso Senhor tem a nos revelar através das Sagradas Escrituras. Que a paz de nosso Senhor seja com todos nós e toda a nossa família, que Deus nos guarde, nos livre e nos dê orientação para seguirmos cada vez mais firmes e abundantes na presença do Senhor. Fiquem na paz e Deus abençoe a todos.